Depois das quedas das últimas semanas, em que várias ações estão com uma queda acumulada desde o início do ano de 2026 de menos 15%, menos 20%, menos 25%, menos 30% ou até mesmo mais, existem investidores que estão mesmo a pensar se é momento de comprar essas ações ou não. E vou estar aqui a ver 4 ações que estão no radar dos investidores mais experientes e que podem estar neste momento a sinalizar momentos de compra para estar a comprar a ação para aproveitar o próximo rally que estas ações podem ter nestas próximas semanas, meses ou até mesmo anos. Essas ações são a Adobe, a Duolingo, a Netflix e a SoFi. Já fiz aqui um mínimo para o ano de 2026 nos 244,28 dólares e neste momento estamos com a ação já a subir 11% desde o seu mínimo para o ano de 2026, mas mesmo assim estamos com a ação com uma queda acumulada de menos 22,57% para o ano de 2026 apenas, e que se olharmos aqui para o gráfico para os anos anteriores, como pode ver, já estamos aqui com uma queda acumulada já há bastante tempo. Não só aqui para o ano de 2025, em que tivemos um máximo em 2025 nos cerca de 600 dólares, e aqui para ser mais exato nos 588 dólares, e que é uma queda de menos 53%. Se tivermos em conta o máximo de 2024, está com uma queda de menos 57%, e se tivermos em conta o máximo histórico da ação, está neste momento com uma queda acumulada de cerca de 62% para a ação da Adobe. Em termos de pontos que investidores podem estar atentos para comprar a ação, sobretudo aqui na área de que agora é uma resistência e que era uma área de suporte bastante importante que já tinha feito já no ano de 2022, é uma área que é bastante importante e que investidores mais experientes vão estar atentos para ver se a ação consegue aguentar nestes pontos. Caso contrário, caso não consiga aguentar, então vai voltar a inverter a ação, e que deves ter isso em conta, já que a ação chegando aqui à parte dos 280 dólares, não conseguir quebrar esta parte e conseguir fazer um rally para este caso, vamos ter a ação a inverter e pode ser que faça novos mínimos para o ano de 2026. Pontos importantes que investidores vão estar mais atentos para comparar aqui na ação da Adobe. Se tivermos aqui em conta esta parte dos 280 dólares, também para estar a fechar este gap aqui entre os 285 e 290 dólares, também é um ponto bastante importante em que temos de ter aqui uma inversão, pois tem aqui nova resistência na área dos 305 dólares, e se conseguir quebrar aqui esta resistência e não lateralizar e cair, então podemos ter aqui novo movimento para continuar aqui a fazer um movimento de subida, mas também a eliminar parte da perda aqui ao longo das próximas semanas. Mas também em termos de informações da ação da Adobe que deves ter aqui em conta, sobretudo porque podem estar a ser os catalisadores que estão a fazer com que a ação se mova para cima. Em termos de informações, como podem ver, não temos assim muitos catalisadores aqui em destaque, mas um catalisador que saiu, mas que em princípio pode ser que seja um rumor, é que Michael Burry comprou ações da Adobe, mas em princípio é um rumor, não existe qualquer confirmação do próprio Burry a dizer que tinha comprado ações da Adobe, e em princípio pode ser que seja só um rumor mesmo para tentar fazer um pump na ação da Adobe. Em termos de questões chaves para a ação da Adobe, e que se és mais um investidor que é mais da parte fundamental, pode estar a ter em conta estas informações, em que temos que a Adobe mantém o seu fosso empresarial intacto através de parcerias ativas de inteligência artificial com grandes clientes como a Havas, que está usando ferramentas da Adobe para reduzir custos de produção de publicidade em até 50%. E já na parte pessimista temos que apresenta uma ameaça direta e imediata, não distante. Fevereiro a Figma saltou 14% após prever receitas de 1,37 bilhões, superando estimativas de 80 milhões, e anunciou um novo modelo de monetização de créditos de IA lançando em março de 2026, mirando diretamente a base de clientes de software de design da Adobe. Uma coisa que tens de ter em conta é que, embora algumas das partes da análise fundamental sejam importantes e até possam criar catalisadores e façam com que o preço da ação se mova para cima, uma coisa que tens de ter em conta é que a análise fundamental e o preço da ação são duas coisas totalmente diferentes, e não é uma escala de 1 para 1 em que, por exemplo, imagina que temos a ação que não vai subir 1% só por causa que a empresa apresentou resultados e teve resultados 1% melhores do que o ano passado, do que o trimestre passado. E por essa razão deves ter em conta que até podem haver empresas que neste momento até parece que são baratas demais, mas se não houverem investidores a comprar essa ação simplesmente pode continuar a cair, já porque vai estar a ser forçada pelos short sellers a cair cada vez mais, já que estão aqui para ganhar dinheiro, e por essa razão é normal que, se estão a ver que está funcionando, vão continuar a shortar a ação para fazer com que a ação caia. Se investidores vão comprar a ação e a ação vão continuar a comprar a ação porque veem que está funcionando a sua estratégia, e por essa razão é normal que deves ter em conta que o preço da ação move-se consoante se existem mais compradores do que vendedores e quando existem mais vendedores do que compradores. Passando também aqui em termos de monetização de IA e trajetória de crescimento de receitas, também temos aqui para o lado positivo e também para o lado pessimista, e em termos de compressão de múltiplos de avaliação institucional. Neste caso também,
Mais uma vez, temos aqui modelos de avaliação DCF, em que hoje em dia está cada vez mais popular os valores intrínsecos, mas uma coisa deves ter em conta é que valores intrínsecos e a cotação da ação e a realidade são três coisas totalmente diferentes e que deves ter em conta porque se fosse assim, bastava criar aqui um algoritmo através da IA em que dissesses que procura-me por ações que estão com valor intrínseco em que é muito mais alto do que o seu valor atual, do que a sua cotação atual, dessa maneira encontravas as ações, ias comprar essas ações e estavas milionário. E não é assim que funciona, embora haja muitos influencers a dizer que é assim, mas não é assim que funciona. Eu já invisto há mais de 14 anos na Bolsa de Valores e posso-te garantir que não é assim que funciona porque cada pessoa compra ações com base em diferentes razões e até nem precisam ter razões para estar a comprar ações e por essa razão é normal que essas razões como o valor intrínseco ou a análise fundamental que fizeste e que achas que a ação está bastante barata, é normal que quando estamos num bull market, é normal que qualquer coisa funcione, até podes comprar ações com os olhos fechados que vai funcionar e vais pensar que funcionou só por causa disso e vais voltar a comprar a ação, mas assim que tivermos o mercado a inverter vais ver que realmente não é assim que funciona e que seja o valor intrínseco ou seja o RSI ou qualquer outra coisa, vais ver que nem sempre funciona e que pode ser que a primeira vez em que compraste a ação e ganhaste dinheiro, pode ser que não tenha sido por causa desse que a ação e é isso que deves ter em conta. Por essa razão é importante estar a falar nisto porque há muitos investidores que pensam que é por estar a ver aqui o valor intrínseco ou fazer cálculos assim bastante complicados que vão encontrar ações que vão subir bastante, mas não é assim que funciona. Há em termos de resultados financeiros, que nas informações financeiras, podes ver, também informações financeiras para a Adobe, que em termos de rendimentos, praticamente nestes últimos trimestres, e rendimentos basicamente a perder aqui né, em termos do preço por ação, earnings per share, os ganhos por ação, neste caso como podes ver sempre a perder e resultou também na variação aqui numa queda da ação, sobretudo aqui se formos a ver uma queda de menos 97, menos 13, menos 13,85, menos 5,32, menos 0,34, até nesta altura até foi positivo, mesmo que tenha caído aqui na parte dos ganhos por ação. Aqui na parte de detentores, também muitas vezes a Vanguard, Block, também são praticamente ADFs, não são bem detentores, não são institucionais que têm a ação. Em termos também aqui políticos componentes, temos alguns aqui que têm a ação da Adobe, temos dados históricos também aqui. E em termos de análise, o que é que várias casas de investimento dizem em relação aqui à ação da Adobe? Dizem que a previsão para as 52 semanas, a baixa é de $290, a média de $407 e a alta é de $500. E neste caso temos que a ação está neste momento nos $270,99. Ainda tem alguma diferença do valor atual, mas não quer dizer que chegue a estes valores que estão aqui como os preços-alvo, já que também estão preços que os analistas dão, mas não quer dizer que sejam a realidade. Passando aqui para a próxima ação, que é a Duolingo, foi uma ação bastante penalizada nestes últimos meses e se formos a ver, fez máximos históricos em 2025, mas assim que chegou aqui à par dos $544,93, acabou ainda por lateralizar, consegui aqui subir quase até ao máximo histórico, mas acabou mesmo por não conseguir rebentar e teve de imediato aqui uma grande queda. Que neste dia, na apresentação dos resultados, a ação ainda subiu bastante, mas acabou mesmo por não aguentar novamente e então acabou mesmo por cair ainda mais. Neste caso, chegou aos menos de $90 em after hours, depois da apresentação de resultados, e neste momento está nos $101,60, ou seja, temos aqui uma queda acumulada desde máximos históricos de menos 79,36%, que como podes ver é mesmo assim é bastante para a ação. Como podes ver aqui desde máximos históricos temos uma queda acumulada de menos 81,27%, o que mesmo assim é bastante para a ação e embora aqui nesta zona, nestas últimas semanas tenha parecido que a ação estava a inverter, novamente os resultados saíram e a ação acabou por desapontar e teve uma queda de mais de 22% só depois da apresentação de resultados. Neste caso a ação já conseguiu recuperar já parte da queda, mas mesmo assim está neste momento com uma queda de menos 14,34% desde o dia da apresentação de resultados. Em termos de pontos importantes que deves ter em conta, sobretudo aqui os 110, tem que chegar aqui aos 110. Também outros pontos importantes em que temos aqui várias resistências, também a parte aqui dos $105, também é uma resistência bastante importante. Como podes ver, temos a ação a fazer mínimos cada vez maiores e isso é bastante positivo, mas temos que a ação tem que chegar aqui à parte dos $105 e tem que continuar, tem que rebentar os 110 e tem que continuar e fazer um movimento para cima, caso contrário, a ação vai acabar por inverter e a fazer novos mínimos para o ano de 2026. Aqui também, outras resistências importantes aqui, nos 120, 130 também uma resistência importante aqui nesta parte. Temos aqui logo uma queda grande
depois outra parte aqui de resistência 140, depois outra também aqui nos 160. Estes são pontos que são bastante importantes e que deve estar atento, sobretudo para termos a ação inverter aqui a posição. Caso contrário, a ação vai acabar sempre por continuar a queda, embora muitos investidores estejam a pensar que é uma boa ação, que tem um mote bastante bom, que é líder na área de ensinar pessoas através da IA, mas uma coisa que tens de ter em conta é que hoje em dia praticamente quase todos os LMs conseguem ajudar as pessoas a aprender outros idiomas e por essa razão é normal que os investidores também estejam mais céticos para a ação da Duolingo, embora a Duolingo esteja aqui a liderar esta parte de aprender idiomas usando a IA e também usando aqui um modo mais gamificado para tornar uma experiência melhor aprender idiomas, mas também uma experiência muito mais fácil. Embora também tenha aqui uma grande base de utilizadores e que uma pequena base desses utilizadores é utilizadores que pagam e estão aqui a dar lucro à empresa, mas uma coisa que tens de ter em conta é que hoje em dia existem cada vez mais concorrentes e não é um mercado assim tão fácil, já está ficando cada vez mais saturado e é normal que investidores com a narrativa da IA também estejam mais céticos e por essa razão é normal que esteja a cair praticamente a cada apresentação de resultados, embora estejam aqui a dizer que estão a investir para melhorar a aplicação e depois ganhar mais clientes, mas os investidores não estão aqui assim tão a acreditar nessa história. Por essa razão é normal que tenhas que ter aqui mais atenção à ação. Neste caso, podes ver aqui para o Duolingo, nós temos aqui a ação, temos também algumas informações, também temos aqui algumas informações sobre a ação da Duolingo que os podem estar a ter em conta. Temos também a Goldman Sachs a manter aqui a visão neutra para a Duolingo e baixou o preço para $105, o que mesmo assim é uma queda bastante grande para a ação. Em termos de questões-chave que podem estar a influenciar a ação, temos a mudança estratégica para crescimento de usuários em vez da maximização de receita, e isso também pode estar a ter um grande impacto na empresa. As capacidades de marketing, de performance e aquisição de utilizadores também é bastante parecida à primeira. Avaliações de perspectiva de preço das ações após a queda de 69%. Neste caso, a queda de 69% já é de menos 80%, já é superior até a menos 80%. Passando aqui para a parte do financeiro, o financeiro da empresa, em termos de rendimentos, esta é uma apresentação de resultados. Até tivemos a ação a bater a receita e também o per share, mas esse não foi dos melhores e por essa razão tivemos uma queda de menos 14% aqui para a ação. Neste caso também, se formos aqui a ver, das outras vezes também tivemos sempre aqui algumas informações a bater, mesmo assim tivemos queda aqui novamente menos 25%. Só este aqui é que tivemos aí uma subida de mais 13%, mas mesmo assim foram bastante comuns as quedas de menos 15%, menos 18%, menos 23%, como pode ver. Em termos de detentores, como isto não é uma ação que faz parte do S&P 500, é normal que não tenhamos aqui bastantes detentores para a ação em termos de fundos. Temos a BlackRock, Vanguard, mesmo assim são ETFs que estão mais relacionados com a área de IA e também com a área aqui no setor de software e também de aplicações. Temos de insiders, também não temos aqui muito de insiders, basicamente são vendas que já estão aqui propostas para serem feitas. Outros também, como podes ver, não temos aqui nenhum político a comprar a ação. Dados históricos também para a ação. Aqui não temos mais informações sobre quais são os preços-alvos também, porque não é uma ação com muito volume, enquanto, por exemplo, temos uma Netflix ou uma Dove com muito mais volume. É normal que tenhamos mais casas de investimento a colocar preços-alvo e aqui como é uma ação que não tem assim tanto volume, é normal que também não tenham aqui casas de investimento a colocar muitos preços-alvo para a ação. Como pode ver aqui, se formos a ver, praticamente esta ação anda com um volume médio diário de 1.6 a 2,5 milhões de ações negociadas por dia. Só quando temos maiores quedas, ou como por exemplo aqui a apresentação de dados, é que tivemos uma negociação de ações muito maior. Mesmo assim, nos outros dias, como pode ver, anda aqui com uma negociação com muito poucas ações negociadas e até houve dias em que tivemos menos de 1 milhão de ações negociadas. Passando agora para as ações da Netflix. Como podes ver, as ações da Netflix basicamente passaram o ano de 2006 de uma perda de menos 20% para um ganho que mesmo assim está perto do break-even. E se formos a ver que as ações chegaram a estar a perder menos 20,31% para o ano de 2026 e agora estão nos mais 3%. Como pode ver, grande parte deste movimento também foi com os investidores a se tornarem mais céticos sobre a compra da Netflix para a Warner Brothers, em que a empresa ia precisar de dinheiro para comprar elas e por essa razão é normal que investidores tenham estado mais céticos e também o preço da Netflix tenha sido descontado. Neste caso, o que é interessante é que houve muitos investidores que compraram a ação aqui nos $90, 80 ou até mesmo nos $75 a pensar que vou comprar a ação porque a compra da Netflix da Warner Brothers é uma coisa bastante positiva e que vai fazer com que a Netflix
cresça bastante e tenha bastantes lucros, mas o que é mais interessante é que tivemos investidores que provavelmente são insiders que compraram a ação, já que tivemos aqui um aumento do volume, que volume fora do normal, e por essa razão provavelmente já sabia o que é que ia acontecer. E basicamente, depois deste movimento todo, só nesta vela aqui, é que tivemos o anúncio da Netflix que já não ia comprar a Warner, e por essa razão tivemos este grande movimento com mais investidores a entrar na ação, sobretudo aqui porque tinham entrado na ação a dizer que a compra da Warner Bros. Era uma coisa bastante positiva, mas depois isto tudo mudou e afinal não compra da Warner Bros. Já era uma coisa ainda mais positiva, e acabou de ser mais positivo porque não temos aqui a Netflix a precisar de dinheiro para comprar a Warner Bros. E basicamente continua com o seu negócio igual como está. Neste caso, em termos de pontos que investidores devem estar atentos, como pode ver aqui, nos $100 é um ponto bastante importante, em que vemos aqui a vela neste dia que ainda fui aqui acima, mas acabou por fechar aqui nesta parte. $100 é importante, e como pode ver aqui, a ação está simplesmente a fazer este movimento. Pode ser que nestes próximos dias tenhamos a ação a ver aqui, se não conseguir estar a quebrar aqui as zonas, vai ver novamente aqui abaixo, para depois estar a encontrar compradores para voltar novamente aqui acima e quem sabe estar a fazer aqui movimento para assim a continuar este rally que vem a fazer desde que conseguir quebrar aqui a área dos $80, e que neste momento, se formos a ter aqui em conta o rally, se caso for desde os $80 até ao máximo do movimento, são 23,90% em 6 dias de negociação para a ação da Netflix. Neste caso também, em termos de informações de análise fundamental para a Netflix, podes ver, aqui também temos vários artigos a dizer que Netflix Investors Share Decision to for Warner, em que basicamente temos os investidores da Netflix a aplaudir a decisão de parar a luta para a compra da Warner Bros. Temos também os favors, temos também novamente a mesma informação em que temos que a Netflix simplesmente desiste da compra, e isso manda a ação para cima. Neste caso, não fui a desistir da compra da Warner Bros. Que mandou a ação por cima, já que basicamente a compra da cancelada só foi anunciada neste dia aqui. Basicamente, algum insider ou alguns insiders ou um grupo de investidores que provavelmente já sabia da decisão e acabou mesmo de comprar as ações da Netflix antes de esperar o movimento que ia acontecer. E a maior parte dos investidores, praticamente os investidores pequenos, só entraram aqui nestas partes porque souberam aqui da notícia da não compra da. Passando também aqui para mais informações, aqui basicamente a ver a dinâmica do mercado de opções para a Netflix. Também temos a Netflix que é dizer que a compra da Brothers pela Paramount também vai fazer com que sejam perdidos vários empregos. Temos também um Indra a vender ações aqui no valor de $5.468.333, e também aqui mais informações. Aquisição da Warner Brothers Discovery e estratégia de crescimento inorgânico. Sobretudo aqui temos que aqui a decisão da Netflix de abandonar o acordo com a Warner Brothers simplesmente foi das melhores coisas, e isso aconteceu. E em termos de visão pessimista, o acordo poderia ter permitido à Netflix expandir escala e conteúdo no mercado de streaming cada vez mais competitivo. E neste caso, embora seja um mercado competitivo, se as pessoas verem que a Netflix tem mais qualidade do que o HBO, neste caso vão estar a comprar apenas a Netflix, não vão estar a comprar o HBO por essa razão. Estar a comprar a Warner Brothers para ter HBO, outros serviços de streaming, também não ia ser assim algo que fosse fazer uma grande diferença, já que isto não é o 1 mais 1 é igual a 2, e por essa razão é normal que provavelmente os custos iam aumentar bastante e podia demorar anos até conseguir obter alguma rentabilidade depois da compra da Brothers. Em termos de potencial de negócio de publicidade e diversificação de receitas, também visão pessimista e visão otimista, que é a intensificação da concorrência no mercado de streaming. É normal, aqui o mercado de streaming tem bastante concorrência. Netflix, Disney, temos também a Amazon, são vários concorrentes que estão aqui no mercado, e comprar a Warner podia estar aqui a comprar uma pequena parte no mercado de streaming e diminuir um pedaço da concorrência, mesmo assim ia continuar a haver bastante concorrência e não ia ser aqui um deixar de haver concorrência aqui que a compra, e por essa razão pode ser que não se justificasse aqui estar a gastar tanto dinheiro para a compra da Warner Bros. Em termos de informações, como pode ver aqui a apresentação dos resultados, as últimas apresentações de resultados são positivas, só aqui o terceiro trimestre de 2025 é que não foi, e por essa razão tivemos uma queda de menos 10%. Basicamente os outros, aqui ainda foi positivo, mesmo assim uma queda de 5,10%. Se as apresentações foram ou positivas ou mistas para a ação da Netflix. Neste caso, detentores também, novamente, Netflix aparece em vários ETFs, e por essa razão é normal que apareça a Vanguard, BlackRock e também outras gestoras de ETFs que são bastante populares. Em termos de insiders,
também temos vários insiders e várias aquisições. Em termos de políticos, também temos aqui vários políticos, sobretudo aqui em primeiro lugar temos a Nancy Pelosi. Em termos de previsões, agora o Brexit também inclui aqui previsões tipo da Polymarket, como é possível ver. Em termos de dados históricos também, aqui, e em termos de análise. Neste caso, estes são os preços-alvos de 52 semanas dos analistas de várias casas de investimento para a ação da Netflix. Em primeiro, temos que o valor mais baixo é de $95, estamos nos $97,70, a média de $116 e a máxima é de $151 para a ação da Netflix. Agora passando para a última ação na lista, que é a SoFi. Neste caso, como podes ver também, a SoFi foi bastante penalizada nestas últimas semanas, sobretudo aqui o mês de janeiro ainda começou com um pequeno rally, praticamente em 2 dias, mas que foi eliminado com uma grande queda nos dias seguintes. Neste caso, se formos aqui a ver, desde o máximo histórico, que está nos $32,73 até o mínimo de 2026, está com uma queda de menos 48,67% e agora está com uma queda de menos 42,01%. Em termos de queda, desde o início do ano, estamos com uma queda acumulada de menos 27,62% para a ação da SoFi e que tem sido bastante penalizada, sobretudo depois de ter feito a diluição e ao lançar novas ações no mercado a $27, é normal que tenha sido bastante penalizada e que também nos dias seguintes acabou mesmo por não conseguir recuperar e teve esta grande queda. Em termos de valores que investidores podem estar a considerar para comprar, investidores mais experientes podem estar a comprar a ação para estar a arriscar aqui até à parte dos $17, sobretudo porque pode ser que tenhamos aqui um cair novamente para ver aqui a área de suporte para estar novamente aqui é tentar ir à resistência nos $20, depois quem sabe se conseguir ultrapassar a resistência, ir aos $22, depois continuar o movimento para cima. Esta é uma zona bastante importante que investidores devem estar atentos, sobretudo por termos a ação aqui a cair, para depois estar a rebentar aqui. Estas resistências também temos aqui nos 22, uma resistência em que tem que rebentar para estar a fazer o movimento para cima. Caso contrário, não conseguir estar a inverter aqui, encontrar compradores e estar a rebentar aqui esta resistência e depois a continuar a rebentar resistências, caso a ação vai acabar mesmo por inverter, pode vir novamente aos $17 e acabar mesmo ainda por cair ainda mais. E é isso que deves ter em conta, porque quando uma ação destas faz um movimento grande para baixo, é normal que entrem cada vez mais short sellers e tenhamos um movimento ainda maior. Agora já para a análise da ação da SoFi, neste caso em termos de análise fundamental. Como podes ver, temos informações em que da SoFi pode ter começado, também temos uma atualização no rating, temos que a SoFi ganha com um novo acordo que é a Mastercard por causa do acordo de stablecoins. Também temos aqui outras informações que podem ser importantes e podem estar a trazer mais compradores para a ação da SoFi. Neste caso, em termos de questão-chave, valorização em relação aos X concorrentes e também ao seu valor premium, também transição para ganhos e eficiência operacional, em termos de sentimento de mercado para o curto prazo e também uma rotação no setor, em termos aqui a visão optimista e a visão pessimista. Já em termos de financeiro, como podes ver, temos aqui a evolução das finanças da empresa, temos rendimento também, tivemos a apresentação de resultado a ser positiva, mas que mesmo assim tivemos uma queda no preço da ação. Por essa razão, nem sempre bons resultados financeiros querem dizer que a ação vai subir. Passando aqui para detentores, como podes ver, Vanguard, BlackRock, JP Morgan, a maior parte devem ser de fundos, de ETFs, em termos de políticos também. Temos aqui vários compradores. Previsões também, qual destas empresas vai ser adicionada ao S&P 500 no primeiro trimestre de 2026 e neste caso temos que a SoFi está apenas com um valor de 11% de probabilidades, enquanto a primeira é a Vertiv Holdings, que está com 64% de probabilidade. Passando aqui para a análise do alvo da ação, que o preço atual está nos 18,61, a baixa é a média de $26,75 e a alta é de $37. Mas caso uma coisa que tens de ter em conta que, embora tenhamos vários analistas a dar um preço-alvo bastante alto para a ação e quase que implica uma subida de 50% ou até mesmo mais para a ação. Uma coisa que tens de ter em conta é que ninguém sabe o futuro e por essa razão estes dados e preços-alvos são simplesmente alguns preços-alvos que analistas dão, mas que não quer dizer que possam se concretizar. E por essa razão é normal informar isso, já que muitas pessoas pensam que só por causa de termos aqui o Barclays ou outra empresa bastante importante com os seus analistas a dizer que a ação vai subir bastante, que isso vai acontecer e isso não é a verdade. Por este vídeo é tudo. Se achas que no próximo vídeo devo analisar outras ações, deixa o teu comentário na caixa de comentários abaixo em quais são as ações que achas que devia analisar desta maneira também, para estar a perceber se é muito comprar, vender ou manter as ações. Por este vídeo é tudo. Bons investimentos.